Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo hoje a professora pedagoga especialista em educação e desenvolvimento infantil e gestão, Luzia Zirundi. É a primeira vez que estou aqui, devo dizer que estou muito lisonjeada pelo convite que você me fez para participar do seu programa e para falar de um assunto assim tão importante quanto esse que vamos tratar neste momento de bate-papo aqui. Que é educação. Que é educação. Luzia, o que é educação? Vamos começar por um conceito. Isso. É bem bacana a gente pensar um pouco no que é educação, né? Que, resumidamente, ela é o ato de se transmitir conhecimento. É o ato de ensinar, o processo de ensinar e aprender. Alguém ensinando e alguém aprendendo. Só que dentro deste conceito, nós vamos pensar assim, mas a educação é aquela que somente é planejada? A educação formal? Só é a educação formal? É só da escola? Então, por isso que se abre um leque muito grande dentro da educação, que não é só a educação escolar que vai contar como educação, é todo o ato de se transmitir conhecimento. Lu, até algum tempo atrás existia uma ideia assim, que ensinar era colocar alguma coisa dentro da cabeça de alguém, no caso fosse uma criança ou mesmo um adulto, né? E mais recentemente algumas teorias vêm modificando essa ideia e colocando que o sujeito, o aprendiz, ele já tem as coisas dentro dele e que o educador é como se fosse destampar a mente e as coisas já estariam lá dentro, né? Existe um movimento no sentido de mudar a ideia de colocar dentro. A gente vê isso até, por exemplo, na orientação sobre como fazer provas. Antigamente as provas eram mais devolutivas. O aluno lia e respondia um questionário e valorizava-se mais a memória. Hoje já existe uma outra direção. Você não acha que justamente por todas essas mudanças, os professores ficaram um pouco perdidos ou sem orientação sobre como fazer? Porque, veja bem, a educação, ela acontece dentro de uma sociedade e de um contexto histórico. Então, não faz muito tempo, quando eu estava na escola, nós tínhamos uma educação que era para se usar a memória. Então, nós estudávamos fatos, dados, datas. A prova tinha que decorar. E aí nós devolvíamos. Hoje, o acesso a essa informação, ele é muito rápido, muito abrangente, muito grande. As crianças pequenas já têm acesso à informação. Então, hoje nós vivemos assim, a era em que a valorização da educação é para fazer do sujeito que ele seja assim, criativo. Consiga resolver problemas. E que esteja sempre disposto, que ele aprenda a aprender, sempre buscar novos ensinamentos. Não basta mais, ele não precisa ser, como dizia antigamente, uma biblioteca ambulante, porque isso nós podemos acessar em qualquer momento. Interessante também gratuitamente, né? Porque antigamente o conhecimento era muito restrito. Sim. Só quem tinha em casa uma enciclopédia, eu lembro no meu tempo, né? Quem tinha uma enciclopédia, a Barça era meu sonho, porque era a forma de você ter acesso ao conhecimento extremamente restrita. E com isso era caro, né? Poucas pessoas tinham condições de ter uma enciclopédia. E a enciclopédia se atualizava muito a cada 10, 15 anos você trocava a enciclopédia, ou nem trocava. Então o conhecimento não se atualizava tanto. Agora hoje o conhecimento é gratuito. Porque está na internet. A informação, né? A informação é muito rápida. Você falou da Barça, me lembro até que uma certa altura da minha vida eu tive uma. Que inveja! Eu sempre quis ter uma, eu só tinha o Trópicos. Pois é. E aí, a partir de, sei lá, de que ano, então começou a sair o livro do ano, porque percebeu-se que não podia ficar fechada mais naqueles, sei lá, 20, 30 volumes, né, de A a Z, que era a Barça. Já sentiu-se a necessidade de trazer o livro do ano. Então, anualmente, o vendedor batia na nossa porta para falar, vim trazer o livro do ano, claro que a gente tinha que comprar, né? Mas já se entendeu essa necessidade de atualizar as informações.
Agora, a informação sozinha, descontextualizada, ela não faz muito mais sentido, aliás, nunca fez. Porque você está formando uma pessoa, você não está só informando, você está formando uma pessoa para que ele use esses conhecimentos de forma adequada. A nossa Constituição de 88, né? Ela traz lá, assim, como a educação, um dever, né? Está na Carta da Nação, que é dever do Estado e da família, oferecer educação às crianças com o objetivo de integrá-las à sociedade e ao mundo do trabalho. Então, é muito mais amplo esse educar do que oferecer apenas conhecimento. Oferecer informação, mas que esta informação esteja a serviço da melhoria da sociedade, para que essa informação seja bem aplicada para o desenvolvimento de todos. Que surta efeito social. Efeito social, isso aí nos reporta um pouco aos princípios do liberalismo francês, né? Que eles tinham lá como um dos princípios o desenvolvimento da individualidade. Porque se cada indivíduo se desenvolver na sua totalidade, você pensa assim, cada indivíduo bem desenvolvido, isso forma um coletivo. E quem ganha com isso? Toda a sociedade, cada um dentro das suas facilidades, das suas aptidões, como você falou, de estampar essa caixa, né? É claro que muitas pessoas já têm, assim, algumas tendências que eu não sei de onde vêm. Mas a educação, ela tem esse compromisso de desenvolver essas potencialidades do indivíduo. Então, oferece o mesmo conhecimento para todos, como diz uma aula é única, mas cada um absorve dentro do seu campo de interesse. Também conforme a sua ideologia, preparação, formação, o ambiente cultural, né, o que para uns é bonito, para outros é feio, os valores, tudo isso interfere muito, né? Interfere, porque é muito interessante, assim, cada sociedade tem um tipo de educação, porque o que a educação vai fazer, né? A educação programada, a educação formal, vai preparar o indivíduo para o exercício da cidadania bem entendido, dentro do seu grupo social, né? Se a gente fizer assim, pensar um pouco numa tribo indígena, por exemplo, eles têm muita noção, muita clareza do que é que o índiozinho precisa saber. É o que é necessário para a sobrevivência, dele. Daquela coletividade. Daquela coletividade. Então, nós estudamos muito para chegar hoje onde estamos, o que queremos, mas eles tinham isso muito claro. Assim, precisa saber correr, porque nós podemos sofrer uma invasão a qualquer momento. Precisa pescar, precisa caçar para sua sobrevivência. Então, eles tinham muito claro. Então, eu gosto de usar esse exemplo, assim, porque eles sabiam muito bem o que o índiozinho precisava. Tinha até uma propaganda da Volkswagen, né, que depois que ele caçava, dava um nó na cobra, mergulhava, pegava um peixe, dizia, agora você pode ingressar no mundo do adulto e está aqui teu gol, né? Porque ele tinha absorvido os ensinamentos que lhes era importante para que ele pudesse viver dentro daquele grupo social. O essencial não só para a manutenção do indivíduo, mas também da sua sociedade. Da sua sociedade. E é isso que temos que trabalhar hoje, né? E existe uma diversidade muito grande de indivíduos, como você falou, de culturas. Mesmo dentro da nossa sociedade, aqueles que valorizam mais, valorizam menos a educação, né? Mas eu acho, o professor, porque eu vejo isso assim muito claramente. Eu tive uma formação decoreba, e hoje eu preciso dar aula de outra forma. Então, eu tive que estudar muito para me afastar um pouco do meu paradigma, aquele pelo qual o meu conhecimento foi construído, que era decorativo, que era devolutivo, que era reprodução,
daquilo que eu aprendia e agora eu vou ensinar. Então eu tive que me reformar, né? Eu tive que me reconstruir. E eu percebo que muitos professores, eles têm esse desejo, eles sabem que a educação mudou, mas eu sinto que eles não sabem como fazer. Então, algumas críticas que a gente percebe aí de estudiosos, né, que eles dizem o seguinte, talvez os cursos de formação inicial de professor, hoje, eles não estão assim tão adequados para formar esse profissional que vai para o mercado de trabalho. Dizem que às vezes tem um excesso de teoria desvinculado da prática. E aí, certamente, o profissional formado neste modelo, ele terá que fazer essa mudança de paradigma sozinho, assim como você tenta fazer o seu. Porque é difícil. Você tem que se reinventar cognitivamente. Porque isso, primeiro, o professor, você sabe que ele tem um problema que nenhum outro profissional tem? Por quê? Ele esteve sempre dentro de uma escola, ele sempre foi aluno, ele sempre teve contato com o professor. É diferente, por exemplo, do menino que quer ser médico, que tem pai médico. Alguma vez o pai o convidou para ir para o hospital ou para assistir uma cirurgia. Quer dizer, a experiência não foi tão... Não ficou... Não amarrou tanto. Não amarrou. Poucas vezes ele entrou no consultório do pai, brincou com as coisas que o pai tem. E o professor não, ele traz com ele. Por mais que se qualifique, que você coloque o professor para aprender novos métodos, aquela referência de aprendizado é a que ele tem. Exatamente. Ele já traz isso com ele. Isso é muito difícil superar. E veja bem, é a única profissão que tem isso. Ao mesmo tempo que ele entra na sala de aula, nós estamos conversando aqui, você vai se lembrar agora da sua professora do primeiro ano, como é que ela fazia, do segundo, terceiro, do quarto. Então, a todo momento, essa história, essa experiência está presente na vida dele. Então, para se modificar essa atuação do professor que se encaixe nessa sociedade do século XXI, né? A gente está careca de ouvir dizer que nós temos aí aluno, só o aluno é do século XXI, né? O professor é do XX e a escola é do XIX. Para onde você acha que caminha essa educação? Você acha que em algum momento, porque eu trabalhando na EAD, eu vejo muitas teorias de vanguarda, falando sobre o sumiço, o desaparecimento do professor convencional, ou da escola convencional, isso já uma distância maior. Mas nós percebemos hoje que o professor ele está numa crise com relação à sua função. Na classe, isso é muito comum. O professor está falando um negócio, lá o aluno já foi lá, já viu que está errado, já corrige o professor. Ou o professor fala, eu tinha isso, eu esqueci. Aí alguém acha aí para mim. Tem professor que é mais esperto, já pede ajuda, né? Aí o aluno já vai lá, já localiza. Então, o professor como transmissor, como um radiotransmissor, eu acredito que ele não faz mais sentido. Para onde que você acha que caminha? Olha, nesse sentido da informação, do conhecimento, isso aí você acessa em qualquer local. Mas eu não vejo assim... eliminar a figura do professor mediador num curto prazo, sim, nem médio. Eu acho que é interessante você explicar para o pessoal que está em casa o que é o professor mediador. Porque eu acho que esse que é o que ele funciona até como uma inspiração, ele não vai desaparecer. Não, o professor mediador, por exemplo, você, assim, uma turma de 9 anos, por exemplo, primeiro, precisa existir essa turma de 9 anos. Por quê? Ele precisa conviver com os iguais. Tinha um professor na faculdade que ele usava assim, uma simbologia muito interessante. Que uma sala de aula, um grupo de alunos, ele é igual um conjunto de pedrinhas que você coloca dentro de uma caixinha ali no carnaval, e ele dava esse exemplo, né? E aí vai... sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na quarta-feira, você abre,
tira a poeirinha e você vai perceber que tantas pontinhas que tinham nas pedrinhas, elas foram eliminadas. Nessa convivência das pedrinhas aqui. É a mesma coisa a sala de aula. Certas arestas precisam ser aparadas. E é muito importante, o indivíduo ele nunca vai viver sozinho, ele vai viver em sociedade. E o preparo para ele viver em sociedade vai se dar com a mediação do professor na sala de aula, apontando, olha, esse comportamento não é adequado para a nossa sociedade. É porque a nossa sociedade elegeu alguns valores. Por exemplo, vamos falar, o respeito um ao outro. Onde você vai aprender a respeitar se não for através da prática, na convivência? Então você está dizendo que do ponto de vista cognitivo pode haver algum tipo de superação, mas do ponto de vista comportamental não. Comportamental não, porque aprendemos a viver em sociedade dentro de um grupo social. E precise que alguém oriente este grupo, porque senão o que vai acontecer? Nós vamos voltar lá na era primitiva e vai prevalecer o mais forte? Você está falando então de uma educação muito focada na ética. Essa é uma questão muito importante, né? Que a educação, ela tem que formar o indivíduo ético. Eu gosto muito da linha de um psicólogo da USP, o Yves de la Taille, que ele bate muito nessa questão da ética, né? Tem um livro dele até que chama Vergonha, a Ferida Moral. Então, diga-me do que te envergonhas e te direi quem tu és. Se o sujeito não tem vergonha de nada, para ele viver dentro de um grupo social, quer dizer, ele não está preocupado com as sanções, com as punições, se ele vai ser aceito, se não vai. Então, é nesse aspecto que ele coloca a questão da ética, de eu quero fazer o bem, porque é importante eu fazer o bem. E ele traz para esse sentido que se todos trabalharem nessa direção, pode ser uma receita para a gente ter, assim, um mundo muito melhor para todos, com qualidade de vida muito melhor para todos. Se cada um der o melhor de si para o bem do outro, porque ele está fazendo para ele e para o outro. Então, essa é a questão da ética. Ele diz o seguinte, veja a importância, assim, da formação desse professor mediador. Uma coisa é, eu não quero matar, porque a nossa lei proíbe, não proíbe? Uhum. Tem sanções. Agora, é diferente o indivíduo receber uma formação e ele dizer, eu quero que o outro viva. Isso é ser ético para ele. É querer o bem do outro. Quer dizer, se for imposto, não é um valor ético. Não é um porque valor ético. Porque ser obrigado a fazer aquilo não revela nada a respeito do sujeito. Exatamente. Então, agora, veja bem, quem é que vai fazer este papel se as crianças ficarem isoladas em salas com computadores e tablets? Ele recebe lá a informação que isso aconteceu, que isso está acontecendo, que isso é assim. Quer dizer, a tecnologia ela pode ser um coadjuvante. Esse vai ser o papel da tecnologia, na sua opinião? A tecnologia é uma ferramenta, né? Uma ferramenta, ela acelera o conhecimento, talvez no aprendizado de adultos ela funcione. Sim. Naquilo que não requer muita habilidade técnica, mas assim, para a criança realmente o professor é uma inspiração, né, Lu? O professor mas eu também quero falar assim da questão da família, que ela é a primeira, né? Ela é a primeira agente educador da criança. E esse aí é um grande problema, né? O problema da família é porque a família não tem mais tempo. Então, porque, querendo ou não, a criança tem a família como modelo e ela está copiando, né, o que os adultos estão fazendo. Então, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos que aparece no meio do grupo e fala um palavrão assustador. Tá.
Quer dizer, ela não nasceu com aquele vocabulário, né? Então, talvez as primeiras experiências já mostraram isso para ela. Então, o que eu quero falar, assim, em relação à família, o zelo, né, que a família tem que ter. Ele é tão importante, essa questão da educação, ela está no Estatuto da Criança, ela está na Constituição, ela está na Lei de Diretrizes e Bases. É um compromisso, é o dever da geração adulta preparar essas crianças para o convívio social, para desenvolvimento pleno dele, para ele ser aceito socialmente. E às vezes acha assim, não, eu vou pôr na escola, em casa, a família, ele é o primeiro agente educador. E ela aparece nas três legislações, né? É família, Estado, família e governo, mas nunca está isenta a família da educação, da geração posterior. Então é a família e a escola. Tanto quando a família procura uma escola, ela procura o que é que essa escola tem para oferecer, né? Que continuidade ela vai dar no nosso trabalho, o que é que se oferece aqui. Porque ela, como o primeiro agente educador, ela é importantíssima. Talvez a família não se toque para isso, porque um dia a criança vai para a escola. E uma questão que a gente conversava aqui um pouquinho antes desse nosso bate-papo, de quando que começa a fazer isso ou aquilo, né? Hoje, a neurociência traz revelações que o importante é educar a criança no primeiro dia de vida, né? Já se começa a educar, já se começa a oferecer os estímulos para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades cerebrais. A criança não pode viver sozinha, ela vai viver num meio social. Então, é esse conjunto, né? Todos são responsáveis, a família, a escola e a sociedade. Sobre essa questão do superestímulo ou do momento de estimular, eu acho que é uma coisa que interessa muito para as pessoas que estão em casa. Nós vamos dar uma pausa e no retorno a gente volta para falar como é que a gente faz com os pequenos, para que eles tenham uma ajuda, né, em casa, até antes de entrar para a escola. Mas nós vamos dar uma pausa e voltamos daqui a pouco. Fica por aí que a gente já volta.